1 João, capítulo de número 2. Versos de 3 a 17. Depois eu vou ler mais dois textos, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto e ouvisse os outros dois textos. O nosso tema de hoje à noite, para a nossa meditação, já anunciamos de manhã, mas eu vou repetir agora. Ele é o seguinte: o amor que acende a ira de Deus. O amor que acende a ira de Deus. E nós vamos ler 1 João capítulo 2, que diz assim, versículo de número 3 em diante: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Eu vou ler mais dois versículos, gostaria que você ouvisse. O primeiro é Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E agora lerei Juízes, capítulo 10, versículos 6 e 7. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon. Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. E nós já vimos que a ira do céu se manifesta. Já vimos também que numa ocasião em que Israel deixou o Senhor,
ele acendeu a ira do Senhor, porque eles passaram a amar o mundo e as coisas que há no mundo, conforme diz 1 João. Portanto, Deus, aquilo que vamos estudar hoje à noite, aprender, é da Tua palavra, e com certeza é um convite do Senhor para nós nos voltarmos de tal forma para Ti, que jamais nós sejamos daqueles que acendem a Tua ira. Certamente o Senhor trouxe cada pessoa aqui hoje à noite, porque o Senhor quer falar com cada um de nós. Eu não acredito em acasos, ó Deus. Eu não acredito que as coisas acontecem simplesmente por acontecer. Eu creio na intervenção e direção divina. Portanto, creio, Senhor Deus, porque isto é da Tua palavra, que cada alma que ouvirá esta mensagem, tanto aqui, quanto em qualquer lugar, onde alguém estiver nos assistindo, Deus, é porque o Senhor quer falar com esta alma, com esta vida, e o Senhor quer falar para o bem, e o Senhor quer falar porque o Senhor quer moldar, transformar, realmente, ó Deus, operar uma obra em todos nós. Por isso nós queremos rogar a Ti, Deus, faça esta obra, Pai, faça esta obra, Deus, rasgue os céus, visite-nos, abra o nosso entendimento, leve a Tua palavra da nossa mente ao nosso coração, e do nosso coração às nossas vontades, para que elas respondam ao Senhor adequadamente, fazendo aquilo que Te apraz, Senhor. Ó nosso Deus, visita-nos, visita a Tua igreja, Senhor, neste sentido, de iluminar, de transformar, de tal forma que todos nós sejamos impactados de verdade pelos Teus ensinamentos. Quero me colocar em Tuas mãos e humildemente clamar para que o Senhor, mas desta vez, me ajude, de tal forma que eu possa transmitir a Tua palavra, com ousadia, com amor, com humildade, escondido completamente atrás da cruz de Jesus Cristo, e que tão somente Ele seja glorificado nesta noite. É no nome dEle que clamamos. Amém. Eu gostaria de começar esta mensagem com uma pergunta e não gostaria de ouvir a sua resposta até que a mensagem terminasse. Mas depois pode ser, se você quiser dar. Se não, dê diante de Deus. E a pergunta é a seguinte: será que verdadeiramente nós conhecemos a Deus ao ponto de amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de verdade? Será que nós amamos a Deus de verdade mesmo, com todo o nosso coração, ao ponto de nós não termos nenhuma dúvida de quando chegar qualquer convite deste mundo, qualquer a influência deste mundo para nos tentar arrebatar e levar a fazer aquilo que ele está acostumado a fazer, e a gente ter a coragem de dizer não, porque eu amo meu Deus? Será que nós o amamos de verdade a esse ponto? Quando João escreveu esta primeira carta, o propósito era justamente demonstrar como é, como vive, o que faz, como ama, o que espera uma pessoa que conhece a Deus e ama a Deus de verdade. Esse foi o propósito. Porque muitos dizem conhecer a Deus, muitos dizem amar a Deus, mas sabe, irmãos, é muito diferente dizer que se ama, que se conhece, em viver isso na prática de conhecer e amar mesmo. É diferente dizer de viver. Os que já estudaram esta primeira carta sabem que são apresentados aqui vários testes que ajudam a entender se a pessoa ama a Deus e conhece a Deus de verdade. Eu não vou pregar sobre esses testes hoje. Já foi feito aqui outra vez. Um dia desses atrás, se não me engano, inclusive foi o irmão Daniel que pregou sobre os testes. Mas eu quero primeiro trazer a sua memória, depois me ater a um deles. Quais são os testes que essa carta apresenta? Que essa carta nos apresenta? Quais são os testes que essa carta nos apresenta
para mostrar a nós, de verdade, se nós amamos e conhecemos a Deus. Primeiro, João diz lá no capítulo 2, que nós amamos e conhecemos a Deus se guardamos seus mandamentos. Segundo, lá no capítulo 2, versículo de 7 a 11, ele diz que nós amamos e conhecemos a Deus se nós amamos nossos irmãos. Terceiro, ele diz que nós conhecemos e amamos a Deus de verdade se nós não amamos o mundo. Quarto, ele diz que nós conhecemos e amamos a Deus de verdade se permanecemos na palavra. Está lá no capítulo 2, versículo 18 a 23. 5, ele diz que nós conhecemos e amamos a Deus se praticamos a justiça, que está lá no capítulo 2, versículo 28 e 29. Ele diz que conhecemos e amamos a Deus se não vivemos na prática do pecado. Está lá no capítulo 3, versículo de 4 a 10. E ele diz que nós amamos a Deus e conhecemos se nem o nosso coração tem do que nos acusar. Está lá no capítulo 3, versículo de 18 a 24. Então, esses testes são para perguntar a nós, olha, será que eu conheço a Deus mesmo? Se não passarmos nestes testes, temos que reconsiderar nossa fé. Pode ser que nós tenhamos essa fé verdadeira em Cristo mesmo. Não estou duvidando disso. Mas pode ser que ela esteja defeituosa, que ela esteja danificada, né? Que ela esteja deturpada em algum momento. E eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para o teste de número 3. Porque não passar no teste número 3 também significa acender a ira de Deus sobre a gente mesmo. E você sabia que nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o mundo e tudo que nele há, o Deus que um dia vai estar assentado no trono branco e vai trazer um a um diante dele para julgar e sentenciar a eternidade. Você sabia que este Deus da Bíblia, que nós sempre falamos dele tão amoroso, tão bondoso, tão paciente, tão longânimo, tão carinhoso, tão pronto a atender, você sabia que este Deus é um Deus que se ira, e que a sua ira se manifesta, e que horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus vivo e irado? Se não, vejamos, Lúcifer acendeu a ira de Deus lá no céu, quando desejou ser semelhante a ele, e por causa disso ele foi lançado para sempre de lá, e sentenciado à eternidade no inferno. Adão e Eva acenderam a ira de Deus com a sua desobediência, e foram expulsos do paraíso. Os antediluvianos, com as suas práticas pecaminosas, acenderam a ira de Deus e foram mortos pelas águas do dilúvio, por causa da ira de Deus. O povo de Israel no deserto acendeu a ira de Deus com suas murmurações, insatisfações, desconfianças, e diz a Bíblia que eles pereceram no deserto por causa da ira de Deus, e algumas vezes esta ira vinha com tanta veemência, que morriam 30, 40, 50 mil pessoas numa cajadada só, por assim dizer, e não fosse tantas vezes Moisés interceder a Deus, e Deus varreria, não é? Quase que ficando só o remanescente mesmo, do povo de Israel. A geração que entrou na terra prometida acendeu a ira de Deus com a sua insistência em pecar e deixar o Senhor. Por isso, por causa da ira de Deus acesa, foram levados para o cativeiro. E lá ficaram 70 anos, longe das suas terras. Herodes, com sua arrogância no Novo Testamento e seu orgulho, acendeu a ira de Deus quando recebeu glória para si, mas Deus o matou comido de bicho instantaneamente. Todos os que vivem insistindo na vida desobediente acendem a ira de Deus, e Deus não vai deixar ninguém sem juízo. A vida de pecado acendeu a ira de Deus sobre o mundo, de tal forma que Romanos diz: do céu se manifesta a ira de Deus, e ela já está manifestada no mundo, e é por isso que o nosso mundo vai de mal a pior, é por isso que a promiscuidade está desenfreada, meus irmãos. E a ira do Cordeiro foi acesa, e muito breve,
cairá sobre a terra num tempo que a Bíblia chama de tribulação e grande tribulação, e haverá tanto sofrimento como nunca houve e nem jamais haverá, diz a palavra do Senhor nessa terra. Porque Deus é bom sim, é amoroso sim, é longânimo sim, mas meu irmão e minha irmã, não se engane, este Deus também se ira. E é por isso que o autor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, este teste número 3 é de extrema importância, porque ele diz: não ame este mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar este mundo, o amor do Pai não está nele, e a pessoa está acendendo a ira de Deus. Então, ser reprovado nele é acender a ira de Deus sobre a sua vida. Quando Israel rejeitou o governo de Deus e quis para si um rei, eles disseram claramente: nós queremos ser igual às demais nações. Samuel ficou triste e foi para Deus, mas Deus disse a Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. E você sabe que nas mãos de Saul, aquele povo pereceu debaixo da ira de Deus. Deus não quer nenhum dos que o conhecem e o amam, namorando, flertando e adulterando com este mundo. Deus não quer. E é por isso que este amor, e Ele não quer, porque este amor acende a sua ira. Se não, vejamos, em primeiro lugar, 1 João dá uma ordem muito clara, muito clara. Ele diz: não ameis o mundo, capítulo de número 2 e versículo de número 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Irmãos, para mim, honestamente falando, eu leio isso aqui e não tenho nenhuma dúvida do que Deus está dizendo. Para mim é muito claro. Muito claro. E eu sei o que fazer diante disso. Mas parece que às vezes, ou nós não acreditamos no que está escrito, ou nós não estamos dispostos a fazer o que Deus manda. Mas você viu o que foi lido aqui em João capítulo 15 pelo irmão Rodney? Quem é aquele que me ama? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama, diz a palavra. Esse é o que me ama, o que guarda os meus mandamentos. E o mandamento aqui é: não ameis o mundo. Normalmente nós somos exortados ao contrário, né? Por esse próprio mundo. Mas aqui ele diz: não ameis. Sabe, irmãos, nem todo amor é bom, viu? Hoje se fala tanto em nome do amor, né? Não, mas é em nome do amor. É em nome do amor. Em nome do amor, hoje fazem do templo do Senhor um palco onde se apresenta desde música sertaneja, não é? A reggae, a todo tipo de dança e por aí vai. Mas é em nome do amor. Como nem toda laranja é doce, nem todo amor é bom. O amor só é bom quando ele é praticado, exercido e demonstrado da maneira certa. Veja, se um homem amar a sua esposa sexualmente é bom, ele tem que fazer isso. Mas se esse mesmo homem amar a sua filha desse jeito, é horrível. É pecado. É uma tragédia. Então note, nem todo amor é bom. O amor tem que ser exercido de forma correta e na direção certa. Então, às vezes, não amar é o correto. Às vezes, não amar é o correto. É o que João está demonstrando. Ele está dizendo: não ame, não ame, não ame o mundo. Agora, parece um pouco contraditório, porque em João 3,16 diz assim que Deus amou o mundo. Mas qual é a diferença? Claro, gente, a diferença está no alvo do amor, né? Quando ele fala lá, em João 3,16, ele está falando no mundo pessoas. Quando ele fala aqui, no capítulo 2, versículo 15, não ameis, ele está falando do sistema invisível do mal e sua forma e influência desse mundo, a cultura desse mundo pagã e contrária a Deus. Aí ele diz: não ame isso. Nesse livro, João dá 10 provas de que uma pessoa permanece
em Deus. São elas. Ela anda como Cristo andou, ela ama os irmãos, ela tem a palavra de Deus habitando nela, ela faz a vontade de Deus, ela é submissa, ela tem uma unção contínua, ela é liberta do pecado, ela guarda os mandamentos, ela tem o Espírito habitando dentro dela e ela produz frutos. E uma delas é a obediência de não amar o mundo. Não amar o mundo é uma prova de que Deus é o Senhor das nossas vidas. Escute isso que eu vou te dizer, porque eu vou repetir. Não amar este mundo, o sistema, a cultura desse mundo, é uma prova de que Deus está governando a nossa vida. Que a nossa cultura é outra, a nossa cultura bíblica é outra. Isto é mais uma questão de atitude do que de prática. Porque é possível estar no mundo sem amá-lo. Nós vivemos nele. E o mundo tem a sua cultura, tem o seu sistema, por exemplo, a falsa religião. Eu fui cortar o cabelo essa semana. Tá certo, não tem muita coisa para cortar. Eu entendi o olhar dos irmãos. Viu? Isso é bullying. Viu? Alguém falou aí, né? Cortar o quê? Tô brincando. Mas aí tinha um senhor antes de mim cortando o cabelo, um senhor já de uns 60 anos. E ele não estava cortando, ele estava rapando completamente, né? Irmãos, eu fiquei escandalizado. De cada 10 palavras que ele falava, 11 eram palavrão. Olha, de verdade, eu não abri minha boca. Porque eu disse, seu comentário vai me falar um palavrão. Se eu disser tchau, ele vai me falar outro palavrão. Eu não quero ficar ouvindo esses palavrões aí da boca dele. Mas o interessante é que entre 5, 6 palavrões, de vez em quando eu falo assim, ainda bem que Deus abençoou que não choveu. Que Deus cuide do seu trabalho aqui. Eu fiquei pensando assim, mas que é isso? O cara tem uma boca suja dessa e tem a petulância de falar em nome de Deus. Mas isso é religião. Isso é religião. A pessoa vive como quer, faz o que quer, fala o que quer, depois ela veste uma roupa santinha e fala em Deus. E está tudo certo. Isso é religiosidade do mundo. Isso é cultura do mundo. Por isso Deus diz, não ame esse mundo, porque esse mundo é sujo a si mesmo. Esse mundo tem sua moda, os seus modismos, a sua forma de vestir que desonra a Deus, porque chama glória para a pessoa e não para o nome do Senhor. Esse mundo tem suas práticas e lazeres que são ilícitos. Não é? Você fala em festas, por exemplo, de adolescente hoje, não existe festa de adolescente hoje sem bebida e orgia sexual. Não existe, sabia? Então, mãe, você que tem seu adolescente na escola, você que tem a sua adolescente na escola, se eles pedirem para ir numa festinha dessa aí, você saiba disso. Se você deixar, você sabe o que vai acontecer lá. Pode ser que a sua filha vá virgem e não volte mais virgem. Pode ser que o seu filho vá virgem e não volte mais. Porque é isso que acontece lá. Não existe no mundo, gente. Falar hoje sobre virgindade para uma moça de 22 anos no mundo é loucura. Porque é essa cultura desenfreada. Eles têm os seus ganhos ilícitos, sonegação, corrupção, roubo, engano. E o versículo 16 aqui resume isso, dizendo assim, tudo que há no mundo há concupiscência. Concupiscência do quê? Da carne, os maus desejos da natureza humana. Concupiscência dos olhos, a vontade de ter o que agrada aos olhos a qualquer custo. E você sabe que os olhos são a lâmpada do corpo. Não são? São. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, são as janelas da nossa alma. Se não, veja, Eva caiu porque viu o fruto proibido. E comeu, claro. Ló viu as campinas do Jordão e foi armando suas tendas para perto de Sodoma. Era atraente. Siquém viu Diná e a seduziu. A mulher de Potifar viu José. E depois de botar os olhos de José, quis colocar as mãos. Acã viu a capa babilônica e arruinou-se. Davi viu Betseba e adulterou com ela. E a espada nunca se apartou da sua casa. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Concupiscência dos olhos. Esse mundo é um mundo de concupiscência, irmãos. É um mundo de concupiscência. Soberba da vida. O orgulho pelas coisas conseguidas nesta vida.
Então, amar isto é ter um tipo de amor que Deus reprova. Ele diz, não ame o mundo. E quando a gente desobedece esse mandamento, a gente acende a ira de Deus sobre a nossa própria vida. Então, sendo uma ordem, isto indica que temos a tendência do contrário. É porque é assim, né? Dá uma ordem para uma criança e fica esperando para ver o que ela vai fazer. A tendência é ela fazer o quê? O contrário. A tendência é desobedecer. Note bem, sendo uma ordem de Deus, podemos ser tendência ao contrário. No entanto, também podemos cumprir. Se desejamos, se amamos a Deus, se o conhecemos, vamos querer cumprir a sua palavra, a sua vontade. Às vezes, meus irmãos, eu tenho Facebook. E às vezes eu acesso Instagram e outros sistemas de comunicação. E às vezes eu vejo muitos ali namorando com o mundo, curtindo as pessoas do mundo, os cantores e cantoras desse mundo, os lugares desse mundo, da noite, as práticas desse mundo. E sabe, irmão, quem namora quer casar, não é? É para ser pelo menos, né? Mas quem namora acaba casando uma hora. Então não se engane. O meu Instagram, o meu Facebook revela quem eu sou e com quem eu estou me relacionando e se eu estou namorando o mundo ou não. Revela. Aquilo que está lá vai demonstrar o que está dentro do meu coração. E se tudo que tem lá é do mundo, eu posso não estar lá de corpo presente, mas o meu coração já enamorou-se. E Deus diz, não ame o mundo. Então, se você conhece a Deus e ama a Deus, pare com isto. Por uma razão, isto acende a ira de Deus sobre a sua própria vida. Uma moça, certa feita, de uma igreja, começou a namorar um moço que não era cristão. E aí, o pastor chamou ela para conversar. Sabe que essa é umas coisas difíceis do pastorado, viu? Mas a gente tem que fazer para o bem, né? E aí, ela tentando justificar-se, disse assim, mas pastor, ele é tão carinhoso. Pastor, ele é tão bonito. Tão bonitinho, pastor. O senhor não viu? Olha a foto dele aqui. Pastor, ele tem um dinheirinho. Eu vou ser feliz com ele, pastor. O senhor não está entendendo. Eu quero fazer meu pé de meia. Eu quero acertar a minha vida. E eu gosto dele. O pastor disse para ela assim, Deus diz, não ameis o mundo. E nem una-se com alguém que não conhece a Deus. Mas ela desobedeceu. Sabe como é que é muitas vezes? E namorou, noivou e casou. Passaram-se uns meses. E um dia ela bateu lá na porta da casa do pastor, queria falar com ele. Quando o pastor abriu a porta e viu ela estava com o olho todo roxo. Todo roxo. Logo o pastor imaginou que tinha acontecido alguma coisa. Pediu para ela entrar, a esposa estava ali, junto com ele, tomaram um café tal lá. Ele disse, mas minha filha, o que foi que aconteceu? E ela em lágrimas disse assim, meu marido me bateu, pastor. Olha a situação que eu estou. Meu marido me bateu. Aí o pastor falou assim, foi o bonitinho? Aí ela disse, foi. O bonitinho acertou, bonitinho você mesmo, hein? Porque está roxo teu olho. Muito roxo. Mas o pastor disse para ela assim, filha, o que é que você jurou no altar sobre o seu casamento diante de Deus? Diga para mim. Você jurou ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe. Vou te dar um conselho. Vá para casa, humildemente, dobre os seus joelhos e peça a misericórdia de Deus, porque vejo que sua vida vai ser difícil nas mãos do bonitinho. Vejo que você vai sofrer muito. Mas lembra que eu disse para você algum tempo atrás? Não ame o mundo, porque o amor do Pai não está nele. É uma ordem, irmãos. Felizes os que obedecem.
eles são libertos, são livres desses problemas gravíssimos que podem acontecer, dessas tristezas que podem vir sobre a pessoa. E o pior é que não vem só sobre a pessoa, né? Porque daí mãe sofre, não sofre? Pai sofre, não sofre? Qual é o pai que quer ver a filha com o olho roxo porque apanhou do marido? Nenhum. Só que daí não pode fazer muita coisa também. Vai lá denunciar o homem? Ah, eu vou mesmo. Pois é, você já imaginou o rolo que vai dar? Quem vai dormir com ele depois é a sua filha. E aí, como é que vai ser? Isso vira um balaio de gato. Por uma desobediência. Não ameis o mundo. Segundo lugar, temos uma verdade inegável aí, no versículo de número 15. Ele diz assim: se alguém amar o mundo, ó, a verdade, o amor do Pai não está nele. Não está. Meus irmãos, isso não é difícil de entender. Sabe o que é difícil? Engolir. Então, se no meu coração houver um amor devotado ao mundo, isso está indicando que eu posso não ser de Deus? É o que está dizendo o versículo. Nossa, pastor, mas isso é muito duro. Mas não sou eu que estou dizendo. É o que está escrito na palavra. E é isto mesmo. Porque este amor, meus irmãos, é tão perigoso e ele é reprovado por Deus. Por quê? Por que ele é reprovado por Deus? Por que ele acende a ira de Deus? Porque ele leva para a destruição e no final não sobra nada a não ser lamento. Porque ele indica quem está governando a minha vida. Há muito nas Escrituras, o Senhor vem mostrando que não recebe um coração dividido há muito tempo, gente, ó, há muito tempo. Lembra do que o profeta Elias falou para o povo de Israel? Ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E você sabe que nada também é resposta. O Senhor Jesus declarou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Observemos que o que está em foco é o coração ocupado por dois senhores. Nosso Deus não aceita. Quando Paulo estava pregando, em Atos capítulo de número 20, era uma mensagem longa, de 4 a 5 horas. E era uma mensagem que ele estava pregando à noite. E o lugar que ele estava pregando, o templo ali, por assim dizer, tinha 3 andares. E estava lotado, porque pessoas de toda a região vinham ouvir Paulo. Eu, se estivesse por lá, iria também. Com certeza. Queria ouvir o homem falar. Não é não? E um certo rapaz chamado Eutico foi lá ouvir também. Mas o Eutico não estava muito com o coração lá não em si. Tanto que ele subiu e sentou numa janela. Aí da janela ele conseguia enxergar a rua, o povo lá embaixo, a pracinha, as festas, a música, e ao mesmo tempo enxergar lá dentro. O Paulo pregando, a multidão, os hinos e tal, e o Eutico está lá ouvindo. Mas você sabe que no decorrer da mensagem, para uma pessoa que está numa janela com o coração dividido, a mensagem pode ficar monótona. E quando a mensagem começa a ficar monótona, a gente começa a ter sono. E quando a gente começa a ter sono, a gente pode roncar no culto. A gente pode dormir no banco. A gente pode escorar em quem está do lado. E a gente pode cair. Note o que foi que aconteceu. Diz a Bíblia que ouvindo a mensagem, o Eutico dormiu. Dormindo, caiu. E caindo, morreu. Dormiu, caiu e morreu. Eu sei o que está se passando na sua cabeça agora, não precisa ser profeta e nem adivinho. Você deve estar pensando em algum momento da sua vida ou em alguém que durante a vida cristã dormiu, caiu e morreu. Dormiu, caiu e morreu. E sabe por quê? Porque não obedeceu à verdade de não amar esse mundo, de não ficar numa janela com o coração dividido, de não repartir o seu coração dando metade para cada lado. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma luta tremenda todos os dias. Todos os dias eu escuto alguém batendo na porta do meu coração. Desculpa o pessoal do som aí, tá bom? Só vou fazer dessa vez.
para não quebrar o microfone. Mas tem alguém ali batendo lá de fora, todos os dias. Pela graça do Senhor, existe um Senhor dentro do meu coração que se chama Jesus Cristo. Mas do lado de fora, todos os dias o pecado jaz à porta, o mundo jaz à porta, a carne jaz à porta, pessoas desse mundo jazem à porta, incentivos, influências, janelas, querendo entrar para dividir o meu coração, para roubar-me de Deus, para roubar a minha atenção do Senhor. Todos os dias esse miserável está na porta do meu coração. E eu quero dizer para você com toda certeza bíblica, está na porta do seu também. E se você dormir, vai cair, e se cair, pode morrer. Mas eu também quero te dizer, não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso. Isso se assemelha àquele casamento que o Cristóvão, na hora de dizer sim ali diante da noiva, ele disse para ela: Joaquina, eu te amo com toda a metade do meu coração. É verdade, Joaquina, com toda a metade do meu coração eu te amo. Mas com a outra metade eu amo a Andréia. E eu quero dizer para você sim. Olha, se eu fosse a Joaquina, eu ia dar uma na orelha desse camarada, bem dado. Mas eu ia dar uma cacetada bem dada mesmo, para ele sair rolando pelo... Que petulância. Você está achando que eu vou casar com um homem com o coração dividido ou com uma mulher com o coração dividido, rapaz? Nem o ser humano aceita. Quem dirá Deus? O coração dividido. O mundanismo afeta a forma de respondermos ao amor de Deus e também à vontade de Deus. Mais uma vez eu volto a Ló. Irmãos, Ló dividiu o seu coração. E por isso lá em Gênesis 13, 14, diz que ele foi, na sala de aula, o professor fez umas tendinhas assim, diante de uma cidade grande. Ele diz que as tendas de Ló iam migrando cada dia para mais perto daquela cidade, até que a cidade engoliu a tenda de Ló. E é assim mesmo. Primeiro ele olhou na direção de Sodoma, nas planícies do Jordão. Depois ele se mudou para lá devagarinho, foi armando a sua tenda devagar. Finalmente Gomorra o engoliu. Quando a cidade foi capturada pelo inimigo, Ló também foi levado. Quando destruiu Deus Sodoma, tudo aquilo que Ló havia dedicado toda a sua vida virou fumaça. Fumaça. Ló foi salvo a reboque pela pura graça de Deus e intercessão do seu irmão Abraão. Irmão na fé, por assim dizer. Foi salvo como que através do fogo mesmo. A mulher dele que foi arrancada de lá, morreu, virou uma estátua de sal, porque arrancaram ela de Sodoma. Mas ela estava tão impregnada que Sodoma nunca saiu do coração dela. Mas note, não ame o mundo, porque o amor do Pai não está ali. Não está nele. O tempo é presente. E o amor aqui, gente, é a palavra ágape, que é o amor que a pessoa decide amar. É um amor que a pessoa se entrega mesmo. Então, se a pessoa nesta situação, está nessa situação, o verso diz: por isso o amor do Pai não está nele. Ela não pode amar a Deus, porque decidiu amar o que Deus reprova. E isso acende a ira de Deus. Deus não aceita. E mais, acende a sua ira contra ela. Querido, olhe o mundo ao seu redor. As leis que estão comandando o dia a dia do nosso país. Gente do céu, que absurdo. Que absurdo. Hoje orgia sexual é legal. É legal. Pode fazer. Não pode fazer não. Não, mas a lei diz que pode fazer. Olha o poder do dinheiro que passa por cima de pessoas, passa por cima de vidas, passa por cima de pessoas que construíram uma empresa a vida inteira. E vem uma lei e acaba com tudo da noite para o dia. Olha a mentira se propagando. Olha as armas. Agora, né, vai sair no Fantástico hoje, né? Não estou aqui incentivando ninguém a ver Fantástico, tá bom, gente? Mas que vai sair, vai. Uma fábrica de armas brasileira produzindo armas que não funcionam. Vai sair lá hoje. Metralhadoras que na hora que o policial precisa tirar, a bala não sai. Já pensou? E pior, fábricas de armas cedendo armas para os bandidos.
Olha o medo que tem virado o nosso país. Meus irmãos, nosso mundo está na UTI e os médicos já chamaram a família. Os coveiros já estão abrindo a cova. E se Deus não intervir, ai de nós. Ai de nós. Na verdade é a ira de Deus que se acende sobre este mundo desobediente. Eu tenho certeza que você não quer a ira de Deus sobre a sua vida, como eu não quero. Eu não quero Deus contra você e não quero contra a minha vida. Eu não quero Deus irado comigo e nem com você. Por isso eu estou aqui pregando aos seus ouvidos, tentando ser um olho ali no seu ouvido, uma boca no seu ouvido, gritando para você: não ame esse mundo, porque o amor do Pai não está nele. Terceiro lugar, uma realidade que faz toda a diferença, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus é esse que permanece para sempre. Olha, que faz a vontade de Deus, permanece. Toda decisão tem consequência, tem mesmo. E os caminhos pelos quais entramos nos levarão a rumos diferentes e destinos distintos. Então, primeira, não ame o mundo porque ele passa. Ele passa. O mundo passa. E passar aí significa passar, partir, ir adiante. É a ideia de transitoriedade, de não permanência. Então, repita comigo a frase. Pode ser só no seu coração, se quiser. Se quiser, audivelmente, repita também. A canoa está no rio, mas o rio não está na canoa. O crente está no mundo, mas o mundo não deve estar no crente. Não deve. Por quê? Porque o crente vai viver eternamente, mas o mundo passa. Você entende isso? O mundo passa, mas você vai viver eternamente com Deus. Olha ao seu redor, isso é verdade, irmãos. Eu fiz uma viagem ao Paraná um tempo atrás, e eu fui visitar o lugar onde eu vivi quando era criança. Sabe, quando você tem aquela imagem na sua cabeça, a casa onde você morou, a casa dos vizinhos, o terreirão de café, o pasto onde ficava o gado, etc. E eu fui com aquela imagem na minha cabeça. Quando eu cheguei lá no local, eu olhei assim, não tinha nada mais. Nada. Nada. Nem a plantação de café, nem terreirão, nem casa, nada. Os caras tombaram tudo e plantaram outras coisas lá. Não tinha mais nada. Sabe que naquele dia essa imagem morreu? Morreu. E sabe por que morreu? Porque o mundo passa. E vai passar para mim, e vai passar para você também. Olha ao seu redor, pessoas passam, bens passam, saúde passa, vigor passa, beleza passa, época passa, tudo está passando. Como uma névoa, logo você não existirá mais neste mundo. Para onde estás indo? E como estás indo? Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Pelo menos na época conhecida agora. Quando ele morreu, perguntaram ao mordomo que cuidava das suas coisas. Então, quanto foi que o homem deixou? E ele, na lata, respondeu: claro, ele deixou tudo. Tudo, 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 tudo. A casa, os carros, o dinheiro no banco, a empresa, ele deixou tudo, não levou nada. Se não, veja, Ayrton Senna. Alguns adolescentes vão perguntar: mas quem é Ayrton Senna? Filho, essa aí é da nossa época. Né, Maniva? Né, irmão Lucas? Esse era da nossa época, né? Eu acho que eles vão saber, porque o Ayrton Senna é famoso demais, né? Roberto Marinho. Hermínio de Moraes. Gente, celebridades estão passando. Passando. Em 1793, durante a Revolução Ateísta da Revolução Francesa, uma atriz chamada Maillard desfilou garbosamente num carro alegórico, representando a deusa da razão. 15 anos depois, um médico chamado Dr. Restorini foi atender uma mulher na sua casa, que estava doente,
magra, acabada fisicamente e financeiramente, mentalmente perturbada e morando num porão sujo, à beira da morte. Quando ele foi conversar com ela, ele perguntou: qual é o seu nome? Quem é você? Ela disse: eu sou Mailard, a deusa da razão. No final das contas, os que amaram o mundo verão frustrados tudo o que amaram, virando fumaça, como Ló. Porque o mundo passa. A vontade de Deus é bem clara neste mandamento, que guardemos os seus mandamentos. O versículo 4 diz isto, claramente. Esta é a vontade de Deus, porque ele diz assim, ó: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, está mentindo. Não está na verdade. Aquele que tem os seus mandamentos e obedece a eles é o que ama a Deus, é o que guarda a palavra, é que ama a Deus de verdade. E Deus diz assim: eu me manifestarei a esse que me ama, eu virei para ele. Também é claro nesse texto que Deus quer que nós vivamos segundo o exemplo de Jesus Cristo. O versículo de número 6 diz que aquele que está nele, ande como ele andou, ande, faça o que ele fez, ande como ele andou. E como é que Cristo andou? Cristo andou humildemente. Não havia soberba dele, nem orgulho, nem vaidades. Cristo esvaziou-se a si mesmo, nada de orgulho, nada de fama, nada de pisar os outros, nada de glória humana. Ele foi submisso ao Pai, ele andou em amor, e você sabe que por causa do amor ele morreu numa cruz. Ele tocava em leprosos, ele atendia crianças, curava enfermos e oprimidos do diabo. Ele andou em amor e perdoou até os seus assassinos, diz a palavra, até seus algozes. Está claro nesse texto que Deus quer que nós amemos aos irmãos de verdade, porque quem ama a Deus ama os irmãos. Aliás, este é o meu mandamento, disse o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E quem ama, gente, se importa. Quem ama se importa. Quem ama fala bem, fala bem. Quem ama intercede. Você vê que nós amamos tanto os corintianos, nós os são paulinos, que na quarta-feira vamos dar o título para eles, porque nós vamos ganhar do Grêmio, e aí eles vão ser campeão. Quem ama estende a mão. Quem ama partilha. É a vontade de Deus que amemos os irmãos, que não amemos esse sistema de mundo contrário a Deus. Em 1923, escute lá, eu já estou indo para o final, se reuniram em Chicago algumas das pessoas mais ricas e influentes no mundo daquele tempo, e falaram sobre somas de dinheiro, falaram sobre negócios, falaram sobre iates. Conversa boa essa aí, não? E aí, você comprou um iate novo? Quantos milhões você pagou? Paguei 15 milhões. Esse é mais ou menos, viu? O meu lá, eu paguei 35. Falaram sobre férias exóticas. Onde é que vai passar a férias esse ano? Esse ano eu vou para a China. E você? Eu vou para o Haiti. Haiti? Eu vou dar uma ajuda humanitária. Falaram sobre propriedades, fazendas, bens. Falaram sobre clubes. Falaram sobre lugares e cassinos, viagens em alto mar e tantas coisas que só essas pessoas podem conversar. Eu acho que nunca vou conversar sobre isso. O máximo que eu vou conversar é sobre canoa. E acho que a conversa vai ser: gente do céu, essa canoa está furada. Não é? Você já pensou ser numa reunião desses ricos, aí os caras falando sobre isso? O que eu vou falar? Eu nem vou estar lá, né? 25 anos mais tarde, 25 anos depois, porque o mundo passa, escute lá, o presidente da grande companhia de aparelhos eletrônicos morreu fugitivo da justiça, sem dinheiro e no estrangeiro. O presidente da companhia de gás ficou louco, enlouqueceu. O presidente do New York Stock foi preso e, depois de alguns anos na penitenciária de Sing Sing, foi solto para morrer em casa à míngua. O membro do gabinete dos Estados Unidos
também foi preso por corrupção e depois foi solto para morrer em casa nos últimos instantes da sua vida. O grande especulador de trigo, falido, morreu, não é? Caçado pelo seu país para que devolvesse, para que pagasse na Receita Federal sua dívida. O líder da Wall Street suicidou-se. O diretor do Banco Internacional também se suicidou. Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou terminando. Lembre-se do Eutico. O Eutico assistia o culto da onde? Da janela. Por quê? Porque lá ele contemplava o mundo e a igreja. Isso significa o quê? Coração dividido. Amo a Deus, mas não consigo deixar de amar o mundo. Só que esse tipo de vida acende a ira de Deus. Ele dormiu, caiu e morreu. Não fosse a graça de Deus e Paulo orar por ele, aquela seria a sua última noite. O amor ao mundo acende a ira de Deus. Portanto, não cocheie entre dois pensamentos, não tenha dúvida, não vive em dúvida, não vive em mais ou menos. Se o Senhor é Deus, devote-se a Ele, entregue-se a Ele, consagre-se a Ele, deseje, irmãos. Dobremos nossos joelhos para falar com o Senhor. Amemos a sua palavra cada dia, guardemos ela no nosso coração com paixão. Peçamos a Deus, fala, Senhor, comigo, me ajude, me livre do mal, meu Deus, me livre do pecado, mais um dia, Senhor, só mais um dia, meu Deus, tem misericórdia desse dia. Meus irmãos, Deus não aprova o que ama, o que Ele reprova, e isso acende a sua ira, mas o que lhe é agradável e faz toda a sua vontade, viverá eternamente. Se você já enojou-se deste mundo vão, e descobriu que os seus prazeres, que aquilo que os seus prazeres fizeram foi ampliar mais o seu vazio no coração, mesmo sendo pecador que és, perdido, sujo, depravado, há perdão em Deus e reconciliação. Arrependa-se, mude de vida, venha para o caminho da cruz, venha para Jesus, nele há esperança, nele há mudança, nele há salvação. Se você está namorando com este mundo, noivando com este mundo, daqui a pouco vai casar com este mundo, você está dormindo, vai cair e vai morrer. Deixe-o agora no seu coração, diga: Senhor, chega dessa vida dividida, chega, Senhor Deus de janela, chega de ficar flertando com esse mundo, agora minha vida é tua, eu sou teu, Senhor, e para o Senhor eu vou viver até meu último dia. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, corra para Ele. Você que está vivendo uma forma digna do Senhor, quero te incentivar, continue não amando esse mundo, porque vivendo assim, a mão de Deus nunca se apartará da sua vida. Você vai usufruir dos cuidados do Senhor para sempre, porque o mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus é esse que permanece para sempre. Não acenda a ira de Deus amando este mundo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por se interessar por nós. Muito obrigado, Deus, por olhar para dentro do nosso coração e ver que às vezes há, ó Deus, um namoro com esse mundo. Obrigado por falar conosco com a Tua palavra, Pai. Obrigado por falar conosco com o Teu Espírito Santo. Obrigado por usar irmãos para nos alertar, Senhor. Obrigado por nos amar, Deus, como filhos. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Quero clamar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que nenhum de nós sejamos um Eutico. Não permita que nenhum de nós fique, ó Deus, adorando o Senhor da janela, com o coração dividido, porque na janela não há sustentação, a gente não vai muito longe desse jeito, logo vamos cair, logo vamos morrer. Tenha misericórdia, Pai Santo, tenha compaixão, Deus. Guarde esta Tua igreja, Senhor. Faz uma obra nesta Tua igreja, purifique esta Tua igreja, limpe-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Arranca do nosso coração, ó Deus, qualquer inclinação carnal. Arranca de nós, do nosso pensamento, no nosso dia a dia, qualquer atitude que vá contra a Tua vontade, Pai.
porque o que te ama é o que guarda a tua palavra. Eu oro, Deus, pela tua igreja. Eu oro para que o Senhor abençoe-nos e que nós sejamos um povo realmente que obedece o teu mandamento, que guarda e que não ama este mundo. Agora ajude-nos, Deus, a viver de tal forma que nosso amor por ti seja demonstrado no amor pelas pessoas, pelas almas que estão nesse mundo e que precisam do nosso testemunho e do Evangelho. Peço a tua bênção sobre cada um para que vivamos assim. Estamos indo agora, Senhor, para nossa casa, enfrentar mais uma semana, Pai, e nós vamos aí para o mundo. Senhor Deus, guarde-nos do mal. Senhor Deus, nos dê vigor espiritual para sermos sustentados na tua palavra. Senhor, livra-nos dos dardos inflamados do maligno. Senhor Deus, livra-nos do nosso próprio coração maldoso muitas vezes. Encha-nos com a tua esperança, dá-nos a tua alegria, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o teu poder, para que em Cristo nós sejamos mais que vencedores. Faça com que nós sejamos uma luz em meio às trevas, vasos de honra para a glória do teu santo nome. Leve-nos em paz, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprir o seu mandamento, a sua palavra, que Ele nos ajude. Vamos em frente, que Deus nos abençoe.